Aumentar interesse nacional neste momento, Sr. Presidente. Discursos do 25 de Abril. Olhamos então as palavras do Presidente da República. Primeiro assunto para discutirmos neste último jornal são nossos convidados esta noite Jorge Neto, advogado do PSD, Joaquim Couto, candidato do PS à Câmara Municipal de Santo Tirso. Comece por si, Joaquim Couto, e por olharmos estes discursos de 25 de Abril. Em primeiro lugar, as palavras do Presidente da República, Cavaco Silva, a apelar aos consensos, a admitir esta fadiga de austeridade. Como é que viu este discurso de Cavaco Silva? Bem, este discurso foi já amplamente criticado durante o dia de hoje por vários protagonistas políticos que essencialmente apontam para uma colagem do Presidente da República ao Governo. Este é um Governo do Presidente da República, uma maioria, um Presidente e um Governo. E aquilo que o Cavaco Silva diz é uma evidência, mas a verdade é que dessa evidência aparentemente não resulta nada, porque o Sr. Presidente da República tem manifestado de um modo insistente o apoio a este Governo. Poderia eventualmente, num ou noutro momento, encaminhar o Governo para suster a austeridade, acaba por dizer que o povo não aguenta mais esta austeridade, mas a verdade é que não tira daí nenhuma consequência. E, em termos práticos, o que choca no discurso do Sr. Presidente da República é as suas palavras e depois os seus atos no relacionamento com o Governo e até nas possíveis explicações que dá ao país quando intervém do modo público. Mas este discurso minimiza... Do modo público. Mas este discurso minimiza aquilo que é o papel da oposição? Eu penso que não. O Sr. Presidente atribui muita responsabilidade da situação à crise europeia e à crise internacional. É um discurso completamente díspar e ao contrário daquilo que disse ou não disse no tempo do PEC 4 e do governo anterior. Veja-se a comparação, como é que o Sr. Presidente da República e o governo atualmente, até o Sr. Primeiro-Ministro, se preocupam imenso em explicar que a crise resulta da crise europeia e muito pouco do governo português, e há 2 anos atrás diziam exatamente o contrário, quando a situação era exatamente a mesma, sem retirar daqui ilações ou qualquer juízo de valor político sobre o governo de Sócrates. É que nessa altura também já era evidente que a crise internacional e a globalização interferiam de um modo evidente no governo de Portugal. Portanto, concluindo, o Sr. Presidente da República está a dar um apoio implícito a este governo. Não me parece que daí se retire a ilação de que a oposição fica diminuída, antes pelo contrário, porque como se vê por discursos dos vários partidos da oposição, eles foram muito críticos, foram muito assertivos relativamente à situação atual e às hipotéticas responsabilidades do Sr. Presidente da República. Jorge Neto, boa noite também. Boa noite. Olhamos estes discursos de 25 de Abril, começando também pelas palavras do Presidente da República. A oposição criticou Cavaco Silva dizendo que este discurso foi um discurso de facção e, de facto, esta colagem à maioria. Reveu-se também nessas críticas? Não. Eu gostava de dizer com toda a frontalidade que nem sempre me revejo nas intervenções e na posição do Sr. Presidente da República. Penso que muitas vezes ele tem estado ausente do debate, devia ser mais interventivo, devia ser mais crítico, mas manda a verdade dizer que hoje, neste discurso, eu penso que o Presidente da República esteve bem e foi coerente um pouco com a posição que ele tinha assumido ao longo dos tempos. Eu creio que a oposição clama na cidade e no mundo contra este discurso do Presidente da República, porque certamente estaria à espera que o Presidente da República dissesse que de facto estava disponível para eleições antecipadas, estava disponível para uma nova consulta do povo, e essa seria porventura a mensagem que os partidos de oposição gostariam de ouvir. E o Presidente da República, completamente afastada. E o Presidente da República, e a meu ver bem, é evidente que neste aspecto o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS um dia sim, outro dia não, porque já defenderam o passado dos antecipados, agora ultimamente deixou de pedir, enfim, nem sempre a posição do PS é coerente, mas o que é facto é que à esquerda toda a gente clama por eleições antecipadas, de uma forma mais insistente, outras de uma forma mais errática, mas é uma realidade e é uma evidência, e estou de acordo com o Joaquim Couto, é uma evidência que não há ninguém de bom senso neste país que possa admitir que a uma crise financeira e económica como aquela que nós hoje atravessamos, somar uma crise política seria uma catástrofe.
E tanto faz ser o governo ser do PS, do PSD, enfim, os resultados seriam de veras catastróficos para o país. E, portanto, ter este frenesim permanente de procurar uma crispação com o governo, com o objetivo de criar uma certa instabilidade que justifique a realização de eleições antecipadas, é um logro. E eu penso que o Presidente da República foi muito sagaz e muito arguto quando disse que, efetivamente, neste momento, o fundamental é salvar o país na zona de emergência que nós estamos, e salvar o país não significa dar guarida àqueles que pretendem a crispação, a instabilidade e, obviamente, eleições antecipadas. Penso que, nesse aspecto, podemos criticar muita coisa da República. Eu próprio critico muitas vezes o seu discurso pouco interventivo e pouco acutilante, mas hoje há que convir, ele foi correto, esteve no tom certo e disse aquilo que devia ser dito neste momento. Joaquim Couto, mas olhando para aquilo que é o caminho deste governo e desta maioria, é este o caminho que deve ser seguido ou há, de facto, alternativa e outro caminho que a seguir? Bem, nós estamos perante um Presidente da República que é muito conservador e não gosta de tomar medidas drásticas, eu diria, no sentido da palavra, gosta mais do que está do que para a mudança. Porquê é que digo isto? Porque há uma maioria parlamentar que tem legitimidade, obviamente, eleitoral, pode não ter já o apoio do povo português, mas isso ver-se-á nas urnas. Temos um Presidente da República que é conservador e nós sabemos, e ele é extremamente previsível, nós sabemos que não vai haver um governo de iniciativa presidencial e, portanto, haver alguma alteração nessa matéria será por via das eleições. É por isso que o Partido Socialista e o Secretário-Geral António José Seguro, que não tenho dúvidas será o próximo Primeiro-Ministro de Portugal, seja em 2014, seja em 2015, tem dito que só aceitará colaborar e estar num governo, digamos, mais alargado, porventura, depois de um ato eleitoral e depois de uma consulta popular. Mas o Sr. Presidente da República não é só um corta-fitas. Tenho amplos poderes, estamos no regime semipresidencialista e, portanto, o Sr. Presidente da República tem amplos poderes, já se viu que... Deve usá-los? Deve usá-los dentro dos parâmetros constitucionais, tem uma larga margem de manobra. E nós já vimos que outros Presidentes da República anteriores, nomeadamente o Dr. Mário Soares e o Dr. Jorge Sampaio, em circunstâncias, não direi idênticas, mas em que a situação política também teve alguma crispação e alguma dificuldade, digamos assim, na progressão e no avanço da governação, e tomaram medidas que nós podemos criticar, obviamente, mas tomaram medidas bem, diria, radicais no momento em que as tomaram. Agora, este Presidente da República, o professor Cavaco Silva, não tem essas características e, portanto, nós não podemos esperar do professor Cavaco Silva que tome essas medidas. Governo, Joaquim Couto, já acabou o tempo deste governo, na sua opinião? O tempo deste governo, politicamente, já acabou. Tem uma legitimidade parlamentar, tem maioria parlamentar. O Sr. Presidente da República pensa desse modo que, enquanto tivesse a maioria parlamentar e não houver um pedido de demissão, ele não toma a iniciativa de o demitir. Há outras considerações de natureza política que o Sr. Presidente da República poderia considerar, mas provavelmente não considerará. Agora, uma coisa é certa, este governo não acertou em nenhum dos objetivos que pretendia, não acerta nos números e, portanto, há uma contestação popular e evidente em todos os quadrantes políticos, e fora da política, no mundo empresarial, no mundo, enfim, até no mundo religioso. A verdade é que, neste momento, presumo que até nem metade dos eleitores que votaram neste governo votariam nele se fossem votar hoje. Portanto, a vida do governo acabou. Jorge Neto, é de facto um governo fragilizado e esgotado nesta altura? Não, enfim, não tenho a menor dúvida que o Governo hoje sofre um período de algum desgaste e de algum descrédito junto da população, e eu penso que isso é uma evidência incontornável. Agora, isso decorre um pouco das medidas de austeridade que tomou, decorre também, certamente, muitos erros que tem cometido. Eu sou dos primeiros
a fazer essa observação de alguns erros de casting, designadamente de algumas pessoas que têm no Governo, que não são de facto as mais competentes para desenvolver. Mas tem havido algumas mudanças, pelo menos na Secretaria Mas mesmo as mudanças, a meu ver, não, as mudanças têm sido em demasia e revelam a ver também algum desnorte e alguma falta de consistência do Governo. Quer dizer, ter 5 remodelações no espaço de semanas, temos 17 ou 18 Secretários de Estado que mudaram, enfim, nos últimos tempos, é algo que me deixa perplexo e que, obviamente, a meu ver, não augura nada de bom relativamente à coesão, à solidez, à imagem, ao prestígio do Governo. Não é positivo isso. Agora, independentemente, enfim, das críticas que eu faço ao Governo, até à própria condução do Primeiro-Ministro, enfim, há alguns ministros, enfim, vejo, por exemplo, o que se está a passar na área da defesa e fico extremamente preocupado com aquilo que se antevê no horizonte para os estaleiros de Viana do Castelo, onde, enfim, é a liquidação dos estaleiros de Viana do Castelo que está, de facto, no horizonte, isso é de veras preocupante. E com a Comissão Europeia a dizer agora que não, se calhar não era necessário devolver essas questões. Isso, são várias interrogações que estão no ar. Eu já tive responsabilidades na área da defesa, fico perplexo com o que se está a passar nos estaleiros de Viana do Castelo. Enfim, eu vejo o Ministro da Defesa com a maior das naturalidades dizer que a solução é esta, ponto final, parágrafo, não vale a pena terçar armas com a Comissão Europeia. Eu fico perplexo com isto. Mas, voltando à questão que coloca, eu de facto acho que, e não estou de acordo aí com o Joaquim Couto, quem desde já, portanto, para cumprimentar e desejar as maiores felicidades pessoais e políticas no seu desafio muito obrigado, no desafio que tem no horizonte. Eu considero que a legitimidade do Governo não está em causa. O Governo foi eleito por um mandato de 4 anos. Vamos falar claro. É evidente que há oscilações altos e baixos ao longo desse mandato. Agora, não é por essas oscilações ocorrerem que o Governo deixa de ter legitimidade. Ele tem legitimidade. E penso que o Presidente da República tem que respeitar essa legitimidade popular que correu do voto, a não ser que estejam em causa o regular funcionamento das instituições democráticas, como determina a Constituição. Já no passado houve uma interpretação, a meu ver, abusiva do Presidente da República, foi o Presidente Jorge Sampaio que dissolveu o Parlamento no momento do Governo de Santana Lopes, a meu ver, de forma abusiva e injustificada. Enfim, espero que, obviamente, o Presidente da República atual não faça o mesmo relativamente a este Governo. Este Governo tem um mandato para cumprir, bem ou mal, vai ter que o cumprir, tem um mandato de 4 anos e no final de 4 anos teremos eleições. Este é o curso normal das coisas, a não ser que aconteça algum facto inopinado que ponha em causa, repito, o regular funcionamento das instituições democráticas, e isso manifestamente não está em causa. Dito isto, eu penso que é preciso, de facto, reponderar algumas medidas. Eu penso que é preciso moderar a austeridade, como o Presidente da República também teve a ocasião hoje de suscitar. É preciso acompanhar os eventos da história e também ter uma intervenção a nível europeu que permita, de facto, essa mudança de rumo. Palavras também ditas hoje por Vítor Gaspar, que vamos ter a oportunidade de... Exatamente. Eu penso que, apesar de tudo isto, eu não sou, enfim, daqueles fundamentalistas ortodoxos que dizem que está tudo bem. Eu não tenho essa visão panglossiana da política ou da política partidária. Eu sou crítico quando acho que, efetivamente, há razões para ser crítico. E acho que este Governo tem feito coisas boas e tem feito coisas más. E nas coisas más, designadamente no excesso de austeridade que tem, de facto, implementado, tem que corrigir a trajetória e tem que olhar mais para o país real, olhar para a economia e olhar para as pessoas. É isso que falta, de facto, à ação governativa. Meus senhores, já voltamos ao comentário, mais à frente neste último jornal. É tempo agora de olhar